bom dia, segunda-feira, sua linda. Que alegria estar com vocês aqui em mais uma live. Eu tenho tido o hábito de toda segunda-feira fazer uma live e estou muito feliz porque, na verdade, nós recebemos algumas mensagens, alguns likes aí muito legais, alguns compartilhamentos de pessoas que têm nos acompanhado, pessoas que têm se sentido tocados em razão daquele tema que a gente escolhe para falar numa segunda-feira, sua linda. E hoje eu escolhi um tema que começa com uma pergunta: o que você tem feito com aquilo que lhe é dado? O que você vai fazer com aquilo que lhe é dado? O que você fará com aquilo que lhe é dado? E eu não sei como é que você interpreta isso, mas eu gostaria de começar com uma metáfora, uma história, uma parábola, para que talvez possa ilustrar essa live e que você possa tirar as suas conclusões, que você possa interpretar como é que você vai encontrar a resposta para essa pergunta. O que você vai fazer com aquilo que lhe é dado? Um patrão saiu para uma longa jornada e distribuiu junto aos seus servos alguns talentos. Para um servo ele entregou 5 talentos, para outro 2 talentos. E para um terceiro ele entregou 1 talento e uma pequena quantidade de dinheiro. E disse: esses talentos são de vocês para que vocês possam fazer o que melhor lhes convir através desse período que nós estaremos afastados. E ficou uma longa jornada afastado. Ao retorno, esse patrão chamou o primeiro servo, do qual ele havia entregue 5 talentos, e esse servo disse para ele assim: meu senhor, o senhor me entregou 5 talentos e eu, através desses 5, consegui angariar mais 5. Eu estou lhe devolvendo 5 talentos que você me entregou e mais 5. Estou lhe entregando 10 talentos. O segundo servo, quando foi chamado, disse para ele: meu senhor, o senhor me entregou 2 talentos e através desses 2 talentos eu consegui mais 2 talentos. E eu estou lhe entregando 4 talentos. E o terceiro servo, ao ser chamado, disse para ele: meu senhor, eu vejo a sua labuta, a sua luta em estar semeando, em estar realmente trabalhando com muito ardor. Eu fiz o seguinte: eu peguei 1 talento que o senhor me entregou e guardei ele. E também a quantia de dinheiro que o senhor me entregou, eu enterrei e também guardei. Estou lhe devolvendo aqui de forma segura o talento que o senhor me entregou e mais a quantia de dinheiro. E o patrão, aquele senhor, se demonstrou muito insatisfeito com esse terceiro servo. E talvez essa parábola eu gostaria de compartilhar com você aquilo que eu acredito. O porquê que este patrão, este senhor, para esse terceiro servo, olhou com maus olhos aquela escolha que ele havia feito. Sobre 3 premissas, você que está conosco nessa live, nessa segunda-feira que pode ser linda, eu gostaria de compartilhar com vocês essas 3 premissas. A primeira premissa: quando nos é entregue algo, um talento, uma oportunidade, como é que você tem escolhido multiplicar aquilo que lhe é entregue, somar aquilo que lhe é entregue, agregar valor àquilo que lhe é entregue? Aquele senhor ficou muito satisfeito com o primeiro servo, porque ele não só tinha cuidado daqueles talentos nos quais foram entregues para ele, como ele tinha também multiplicado, agregado talentos. E nessa primeira premissa, que eu gostaria de compartilhar com vocês, lhe fazendo uma pergunta: quantas oportunidades você tem recebido no seu dia a dia? Você tem multiplicado essas oportunidades? Você tem agregado aquilo que lhe é entregue? Você tem somado aquilo que lhe é entregue? Talentos, oportunidades, habilidades, aquilo que independente de religiosidade, aquilo que Deus, dentro da sua concepção de Deus, lhe deu, dons inatos, talentos inatos. Como é que você tem multiplicado, somado aquilo que lhe é dado? Por isso eu fiz essa pergunta lá no início da live, está aí para você.
Se isso faz sentido para você, marque algum amigo. Se isso faz sentido para você, dá um like aí, faz um share nessa live para que outras pessoas também possam se sentir tocados com essa pergunta. O que você vai fazer com aquilo que lhe é dado? A segunda premissa: cada um recebeu uma quantidade de talentos diferentes. E assim é na nossa vida. Eu tenho os meus talentos, minha esposa tem os talentos dela, meus filhos, os deles, meus clientes, cada um tem os seus talentos. O detalhe é que nós podemos conseguir resultados tremendos, sucesso e felicidade, cada um usando os seus próprios talentos, cada um usando caminhos distintos para conseguir resultados até muitas vezes semelhantes, mas usando caminhos distintos é possível nós também conseguirmos o sucesso e a felicidade. Aqueles 3 servos, cada um deles recebeu uma quantidade de talentos diferentes. E cada um escolheu, sobretudo o primeiro e o segundo, escolheram multiplicar, agregar aos seus talentos, aumentando a quantidade de talentos e devolvendo para o Senhor muito mais do que aquilo que lhe foi dado. E essa é a minha pergunta: o quanto de oportunidades que estão lhe dando e que você está realmente buscando maneiras diferentes, caminhos diferentes, variando conscientemente as suas atividades para usar aquilo que lhe é dado. Naturalmente nós temos essa percepção. Qual a percepção? De agregar mais aquilo que nos é dado. O detalhe é que muitas vezes quando a gente joga o foco para o externo, quando a gente começa a viver uma vida que não é nossa, olhando para o vizinho, olhando para o outro, a gente começa a querer usar as mesmas habilidades, os mesmos talentos do outro, para que a gente possa conseguir os resultados. E esse, queridos, é um ledo engano. Acreditem nisso. É importante que você seja você, que você tenha conscientemente a percepção daquilo que você faz como ninguém, aquilo que você faz melhor, aquilo que você faz até muitas vezes com menos esforço, porque você sabe fazer de uma forma natural. Então essa segunda premissa diante dessa parábola você talvez não vá receber, é muito provável que não vá receber os mesmos talentos do outro, mas você pode conseguir os mesmos resultados ou até resultados muito maiores sendo você. Na pesquisa da Gallup, ela mostra que diante daqueles 34 temas, e você que me acompanha há algum tempo sabe do que eu estou falando, diante de 34 temas, a probabilidade de você ter os mesmos talentos que um outro na mesma ordem, do 1 ao 5º, é 1 em 33 milhões. Ter os mesmos talentos em ordem diferente do 1 ao 5º é 1 em 270 mil. Isso é fácil de perceber o quão único você é. E a terceira premissa que eu gostaria de tirar dessa parábola é assim: quantos de nós guardamos aquilo que nos é dado, como aquele terceiro servo? Quantos de nós escondemos os nossos talentos debaixo do colchão, como aquele servo do qual essa história que eu contei para vocês guardou, enterrou o dinheiro e guardou o seu talento? Quantos de nós guardamos aquilo que nos é dado, ao contrário de multiplicarmos, de somarmos, de agregarmos? Eu não sei qual o sentido que faz isso para você. O detalhe é que muitas vezes é medo. E não adianta você lutar com este medo. Eu costumo dizer na palestra Segunda-feira, Sua Linda, que no século XVIII um filósofo inglês disse assim: quando eu nasci, houve 2 partos no meu nascimento, o meu e o do meu medo. E Freud, 100 anos depois, disse: eu nunca li algo tão verdadeiro. O que eu quero te dizer com isso? O medo faz parte de você. Todos nós, em algum momento da vida ou em algum contexto, sentimos medo. O detalhe é o quanto este medo está nos paralisando. E o meu convite é: uma forma que você tem de lidar com o seu medo é fazer aquilo que você sabe fazer melhor e que é diferente do outro. Ou seja, agir naturalmente como você é, com aquilo que você sabe fazer bem, com aquilo que as pessoas dizem para você: cara, como é que você pode fazer algo tão bom assim?
colocando isso em prática. Este é o meu convite para essa live de hoje. O que é que você vai fazer com aquilo que lhe é dado, com os seus talentos, com as suas habilidades, com as oportunidades? E você que nos acompanha, eu queria te fazer um convite. A partir dessa segunda-feira, sua linda, a partir de hoje, a partir deste momento, procure multiplicar, somar aquilo que lhe foi dado, os seus talentos, agindo, multiplicando, agregando valor à vida das outras pessoas. Desde o momento que você abre os olhos, você vem se relacionando. Procure agregar a vida de outras pessoas usando os seus talentos. 2, perceba que você tem talentos únicos e permanentes, ou seja, outras pessoas receberão outros talentos diferentes. E isso não significa que você não possa alcançar os resultados que você almeja ou que você até vê no outro. Você pode alcançar grandes resultados. Você pode realizar grandes sonhos usando aquilo que lhe foi dado, os seus talentos, as suas oportunidades. Então pare de olhar para a grama do vizinho, pare de olhar para o outro e seja você. Porque assim você vai fazer melhor aquilo que você sabe fazer, aquilo que lhe foi dado desde lá de trás, usando a sua intuição, usando aquilo que está aqui dentro, que veio com você. E 3, cuide para que você possa lidar com o seu medo. Como? Usando as oportunidades e os talentos e os dons inatos que lhe foram dados. Não tente brigar com o seu medo, porque todos nós temos uma parte em nós que sente medo. Nós não somos o medo. É uma parte em nós que, em razão de algum desafio, de alguma adversidade, de algum contexto, sente medo. Mas lidar com este medo é exatamente você botar em prática aquilo que lhe foi dado. Diante dessa live, eu queria te fazer um convite. Marque um amigo seu, do qual aquele que você acredita que este conteúdo pode fazer a diferença na vida dele. Se você gostou dessa live, dê um share, porque assim eu entendo que estou cumprindo a minha missão por poder falar com você nesse bom dia, nessa segunda-feira, sua linda, e você também pode estar tocando a vida de outra pessoa. Lembre-se, na quinta-feira tem Insight da semana, sempre comentando sobre algum talento, sobre alguma pesquisa. Nessa página, na minha página no Facebook, nós estamos colocando várias matérias sobre empreendedorismo, sobre talentos inatos, sobre pontos fortes, sobre pesquisas, sobre perfis de CEOs, ou seja, vários trabalhos que vão, na verdade, norteando um pouco esse trabalho que eu desenvolvo junto das organizações. Ou seja, tem muito material para que você possa se nutrir e para que você possa conhecer mais do nosso trabalho e aquilo que realmente a gente deseja entregar para contribuir com a sua vida em todos os contextos nos quais você interage, profissional, familiar, sua relação par, sua relação social com seus amigos, e ter uma vida mais feliz e ter uma vida próspera e abundante, porque você merece, sendo exatamente quem você é e não quem o outro gostaria que você fosse. Gratidão por isso. Bom dia! Segunda-feira, sua linda!